E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trouxe um tema para a gente discutir que, infelizmente, eu não vejo muitos desenvolvedores tão engajados assim em discussões. Muitos, às vezes, nem sabem do que se trata, ou quando sabem, acham que é algo de outro mundo. Enquanto que esse tema é um tema bem relevante na nossa área. Inclusive, as maiores empresas de tecnologia do mundo não estão mais procurando profissionais qualificados nessa ou naquela tecnologia. Elas procuram aquelas pessoas que têm uma noção muito boa dos fundamentos de ciência da computação, né, e de algoritmos, inclusive estruturas de dados, algoritmos de busca, grafos, entre outros. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre complexidade de algoritmos. Quando a gente pensa em complexidade de algoritmos, é importante distinguir a complexidade de tempo dos algoritmos e a complexidade de espaço. Então, a complexidade de tempo, basicamente, o tempo que o algoritmo leva para executar. E a complexidade de espaço é quanto de memória aquele algoritmo vai consumir para que ele seja executado por completo. Em ambos os casos, a gente toma como referência o tamanho do conjunto de dados que a gente vai realizar alguma operação em cima. Tá, beleza. Então, o que eu quero dizer com conjunto de dados? Pode ser simplesmente um array, pode ser uma lista, pode ser um conjunto, pode ser um grafo. Então, vamos lá. Eu vou começar com um array e eu estou falando que esse array tem um tamanho n, não estou definindo ele de cara. Então, a gente tem que as posições, né, como as linguagens de programação, elas indexam a primeira posição como sendo 0, né, se eu tenho um array de tamanho n, o último elemento desse array vai ter o tamanho n-1. Então, só para ter certeza que nós estamos na mesma página, vamos pensar num array só de 4 posições. Então, como a gente faria para acessar o último elemento do array? A gente acessa o elemento que está na posição 3, ou seja, n, que é o tamanho do meu array, que é 4, menos 1. Então, esse padrão sempre se repete, tá bom? Isso porque as linguagens de programação costumam indexar o primeiro elemento de um array, de uma lista, como um elemento de número 0, e não de número 1. Então, estou declarando aqui um array de 100 posições. Então, com esse array, ou esse conjunto de dados em mãos, a gente pode efetuar diversas operações em cima dele. Pode fazer uma busca por algum elemento, a gente pode inserir um elemento, a gente pode remover um elemento. Então, para conseguir explicar melhor esses exemplos de como a gente analisa a complexidade de um algoritmo, eu decidi implementar um algoritmo de busca, tá? Um algoritmo bem simples de busca. Tá? O que esse algoritmo vai fazer? Ele vai simplesmente varrer todas as posições do array até encontrar o elemento. Então, como que esse algoritmo funciona? Primeira coisa, eu declarei uma flag ali chamada found. É um valor booleano, né? Então eu inicializo ela como falso. Esse valor vai mudar para true caso a gente encontre o elemento no array. Em seguida, a gente inicia o for. Esse for vai ser o responsável por varrer todas as posições do array, tá bom? Desde a 0 até a n-1. Tá? No nosso caso aqui, vai do 0 até 99. Logo depois do for, a gente tem o if, que vai ser responsável por comparar o elemento que a gente passa para a função, como parâmetro, nosso x, com cada um dos elementos do array que a gente está varrendo. Caso essa comparação seja verdadeira, então a gente entra no if, troca o valor da flag para verdadeiro, dizendo que nós encontramos o elemento, tá? E atenção, o for não para por aí. Ele continua executando até que todos os elementos do array tenham sido visitados. Beleza, então, vamos simular a execução desse código para o valor 8 como parâmetro. Tá? O que acontece? A gente começa, então, com o i na posição 0 ali, olhando para o número 25, né? E aí no if a gente faz a comparação. 25 é igual a 8, não é, volta para o for de novo, incrementa o i e assim a gente vai seguindo. Então, a gente executou uma vez esse código, a gente executou 2 vezes esse código para o 8. Apesar dele ter encontrado aqui o elemento, o if agora nosso ali ter sido avaliado em verdadeiro, ele vai entrar, vai trocar, porém o código continua executando, correto? Por quantas vezes? Por 100 vezes. E é exatamente o tamanho do nosso array. Ah, mas e se o meu array fosse de tamanho 200? A mesma coisa aconteceria, né? Ele executaria, então, por 200 vezes. E se fosse 1000? A mesma coisa, né? Então, dá pra gente perceber que existe uma dependência entre o tempo de execução desse algoritmo e o tamanho do nosso conjunto de dados. Quanto maior for esse conjunto de dados, maior vai ser o tempo que ele vai executar proporcionalmente ao tamanho do meu conjunto.
Ah, legal. Mas e quanto espaço esse algoritmo consome para executar? Percebe que a gente só precisa de uma variável auxiliar ali, que no caso é a nossa flag, né, found. Então, independente do tamanho do nosso array ou do nosso conjunto de dados, né, pode ser 100, pode ser 2, pode ser 1000, pode ser 1 milhão, a quantidade de espaço que ele precisa permanece constante. Ah, beleza. Então vamos olhar num gráfico o que acontece. No nosso eixo horizontal, a gente tem o tamanho do nosso conjunto. No eixo vertical, a gente tem o tempo de execução do algoritmo. Então, se o tamanho do meu conjunto for 1, ele vai executar uma vez. Pensa no for ali. Quantas vezes o for vai executar para um array de tamanho 1? Ele vai executar uma vez só. Se eu tiver um array de tamanho 2, ele vai executar 2 vezes, e assim por diante. Se eu tiver um de tamanho 3, 3 vezes. Então a gente pode generalizar essa situação falando que o tamanho do array é n. E assim a gente diz que esse algoritmo vai executar por um tempo n, que mostra essa dependência entre o tamanho e o tempo de execução, correto? Então, se a gente for ligar todos os pontos desse gráfico, a gente acaba tendo uma linha. Por isso que se diz que a complexidade desse algoritmo é linear. Ah, legal. Então, agora, depois de ter feito a análise desse algoritmo, vamos dar uma olhada nos diferentes casos de complexidade, né? Então, a gente tem o melhor caso, que é o conjunto de entradas que vai fazer o nosso algoritmo executar a menor quantidade de vezes. O pior caso vai ser aquele conjunto de entradas que vai fazer o nosso algoritmo executar a maior quantidade de vezes. E existe o caso médio, que seria uma média do tempo de execução do nosso algoritmo para todos os possíveis conjuntos de entradas. Como isso nem sempre é possível fazer, existem cálculos matemáticos por trás do cálculo do caso médio dos algoritmos. Isso é um assunto bem complicado, inclusive. Então, na maioria das vezes, a gente usa o pior caso, porque a gente sabe com isso que o nosso algoritmo nunca vai ter um tempo de execução pior do que aquele ali. Ah, legal. Então, vamos dar uma analisada caso a caso para o nosso algoritmo. Então, qual que é o conjunto de entradas que vai fazer ele executar a menor quantidade de vezes? Independente do tamanho do meu array e do parâmetro que eu estou passando para minha função, esse algoritmo sempre vai rodar em cima de todo o meu conjunto de dados. Por exemplo, mesmo que ele encontre o elemento já na primeira posição, se eu passasse como x o número 25 ali, ele iria executar para todas as posições do array. O pior caso seria exatamente a mesma coisa. Independente se eu passo um valor que exista ou que não exista no array, esse algoritmo vai executar em cima do meu array todo. Tranquilo? E o caso médio vai ser exatamente a mesma coisa, porque independente do conjunto de entradas que eu passo, ele sempre vai executar para todo o meu conjunto. Porque independente do meu conjunto de dados e do parâmetro que eu passo para minha função, ele sempre vai executar em todo o array. Então, vamos dar uma leve melhorada nesse nosso algoritmo. O que eu fiz? Eu tirei aquela flag que a gente tinha, found, ela não é mais necessária, e agora, a partir do momento que eu encontro o elemento no meu array, eu já retorno de cara. Então, se eu passar como parâmetro da função 25, na primeira iteração do for, o meu if já vai dar de cara com o primeiro elemento do array, que vai ser igual ao parâmetro que eu passei para a função. Nesse caso, o algoritmo já retorna e não precisa passar por todo o array como era o caso anterior. Isso quer dizer, então, que no melhor caso, esse meu algoritmo executa somente uma vez, independente do tamanho do meu array, certo? Independente se ele tem 1 milhão de posições, se eu passo o primeiro elemento do array, ele vai executar somente uma vez, independente do tamanho do array. Então nesse caso, a gente tem um tempo de execução constante. Só que isso quase nunca ocorre, e por isso, dificilmente a gente vai usar o melhor caso para avaliar a eficiência de um algoritmo. O pior caso seria quando eu passo um valor que não está contido no meu array, que faz o meu for executar em cima de todo o meu array. Então a gente continua tendo como pior caso de execução o tamanho do meu array. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. No próximo vídeo que eu vou lançar, a gente vai falar um pouco sobre os diferentes casos de complexidade, tá? Dentre elas, a complexidade logarítmica, a complexidade quadrática, a complexidade exponencial, e vamos trazer também casos de algoritmos que executam com essas complexidades. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, acha que ele pode ser relevante para outras pessoas, eu peço para você seguir a gente e clicar no botão gostei, porque assim ajuda o algoritmo do YouTube a ranquear melhor o vídeo e outras pessoas encontrarem ele com mais facilidade, tá legal? E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.